Apareceu para vocês aí que iniciou? Para mim não apareceu nada aqui. Deu agora. Vocês, por favor, podem me atrapalhar, tá bom? Entrar para conversar comigo a hora que quiser, tá bom? Porque ficar olhando às vezes para a parede dá um negócio, né, gente? Vamos ver. Eu queria que esse slide entrasse, ele não vai, não tá indo. Você ligou o som na hora que você compartilhou? Às vezes a gente esquece. Então, mas agora eu não vou usar o som mais. Era só aquilo lá. Tá vendo? Eu queria ele. Tem que ser um vídeo, né? Aí. Ok? Apareceu? Aquela imagem linda. Pronto, então vamos lá. Essa imagem, porque eu juro que eu gostaria de estar numa situação dessa. Quem sabe, até o final do ano, vacinada. A gente não chega até nisso, né? Bom, sejam todos bem-vindos à nossa ATPC de língua estrangeira. Hoje, bom, meu nome é Paula, para quem não sabe, né? O ATPC de Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Línguas estrangeiras porque o inglês não é mais a única, né, gente? Então, vamos lá. O que nós vamos tratar hoje? Identificar as necessidades do quando, porquê e como aprender uma língua estrangeira, relembrar a metodologia CLIO e socialização de boas práticas. Vocês estão me ouvindo legalzinho? Eu estou seguindo aqui. Sim. Tá? Paula, tem convidada aguardando para ingressar aí. E eu que tenho que admitir, né? Eu consigo admitir. Eu admiti quem eu... Você consegue? Consigo. Ai, ótimo. Então, tá bom. Ótimo. Apareceu aqui, eu já admiti. Ótimo. Então, lembrando que as escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola, tá bom? E a situação em que estamos, né? Vamos lá. O que é mais importante na aprendizagem de línguas? Se os professores quiserem já ir comentando comigo, fica à vontade, tá bom? O que será que é mais importante? Isso a gente sempre se pergunta, né? Por onde eu começo? O que devo fazer? Será que isso que eu estou trabalhando tá legal? A maneira como eu estou abordando tá interessante, né? Então, isso nós vamos quebrar alguns paradigmas, tirar algumas dúvidas com relação ao que é importante, né? Eu coloco esse ADES aí, que foi uma colega minha que conversou comigo sobre isso, a gente bateu um papo sobre esse ADES, que na verdade são as ADES, né? Quais são as ADES de cada pessoa? Quais são, nós temos que levar em conta as particularidades dos nossos aprendizes, né? O contexto desse ensino, se está num contexto, ainda mais hoje em dia, né? Se ele está num contexto remoto, híbrido, presencial, né? Se é particular, se é online. Quais são as variantes que estão envolvendo essa aprendizagem, né? As necessidades do aprendiz.
quais são, né? Você aprende porque você quer ou porque você precisa? Por que que o nosso aprendiz está aprendendo? O que será que passa na cabeça dele como necessidade de aprender uma língua estrangeira? Temos também que levar em conta as individualidades de cada um, né? O que limita a aprendizagem dele? Qual é o dificultador dele, né? Aliás, quais são os fatores internos desse aprendiz, né? Se ele gosta de se expor, se ele não gosta, é aquele aluno que gosta de participar mais, tem uma participação mais ativa, não é? É aquele mais tímido, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração também. E lembrar das dificuldades desses alunos, em que momento que ele está. O que é difícil para ele, o falar, o escrever, as produções, né? Sempre levar em conta essas 4 ADs aí, né? Particularidades, necessidades, individualidades e as dificuldades de cada um deles, né? Existe uma idade certa para aprender uma língua, né? A gente sempre ouviu falar que, ai, não, é melhor desde cedo, né? Desde criança, porque a criança assimila melhor, tal, né? Ou adulto, então não pode entrar num curso de inglês ou de uma outra língua, que vai aprender com mais dificuldade? Não necessariamente tem uma idade certa. Não tem. As diferenças, e que já são comprovadas, é que a criança, quando começa desde cedo, né, ela pode se tornar um adulto mais fluente, né, porque ele está em contato com a língua inglesa muito mais tempo que o adulto, né? Mas, em termos de aprendizagem, a criança normalmente é menos tímida, né? É menos retraída com essas questões da aprendizagem. Eu vejo aqui pela Antonella. A Antonella está aqui na aula de inglês online e está tagarelando aqui com o professor. Se está falando errado, se não está, se a professora está escutando, se não está. Ela tá aqui na aula dela, ela vai falando, ela vai fazendo, eu percebo também os outros coleguinhas e vão conversando, e a professora, yes, very well, às vezes não falou nada, falou tudo errado, eu tô aqui do lado, chega a dar até um comichão na gente, né? Mas fala, não tá nem aí, não, né? A maioria deles, né? E aí a gente nota, vocês sabem disso, né? Que com o andar da idade, né, conforme vai adquirindo mais idade, os nossos adolescentes já estão um pouquinho mais retraídos, sim, na sala de aula. A gente nota isso, né? Mas, de contrapartida, a gente entende que, a gente percebe que o adulto, ele é mais receptivo a novas metodologias, né? Então, ele entende mais o porquê como que eu posso dizer assim, das questões culturais, sociais, a gramática em si, o adulto, ele assimila com maior facilidade, né? O jovem, a criança, tudo eles querem saber, mas por que que inglês fala assim e escreve de outro jeito, né? Eu lembro que eu sempre dou o exemplo da casa, né? Casa não tem som de Z, e a gente escreve com S. Então, isso também acontece no português, né? Então, o adulto, ele assimila com maior facilidade essas questões culturais, sociais, que apresentam, que a língua apresenta, né? Embora ele tenha mais vergonha, inibição, né? O adulto, ele tem aquela questão do se proteger, ele não quer falar
errado, vamos dizer assim, para não ficar exposto, né? Então, mas existe uma idade certa para aprender línguas? Não, não existe. Existe necessidades dos aprendizes, né? É isso que a gente tem que levar em consideração. O público da EJA também, né? A gente percebe que eles têm um pouquinho mais de dificuldade também, né? Eu lembro que toda vez que eu entrava em sala de aula, eu perguntava para os alunos: quem aqui gosta de inglês? Ai, um ou dois erguiam a mão para dizer que gostava. Então, aí, eu lembro que eu tinha que ser assim, super legal, tinha que fazer com que o aluno gostasse de mim primeiro, se tornasse meu amiguinho ali, para aprender a gostar do inglês. Então, eu lembro que quando o aluno ganhava confiança em mim, na Teacher Paula, aí ele fluía melhor na sala de aula, né? Aí ele começava a se interessar, porque ele ficava meu amigo primeiro, né? Então, aí a gente criava a amizade ali de sala de aula, e devagar a matéria ia indo, ia acontecendo, as atividades iam surgindo, e se tornava prazeroso, né? Aprender uma língua estrangeira é um processo. Aprender uma língua estrangeira também é cometer erros. Igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, né? Quantos tombos a gente não leva? Eu tirava cada tampão de dedo, caía, o joelho ralado, era um machucado em cima do outro, né? Aquilo não sarava mais. Quem não passou por isso, né? Mas aí eu aprendi, né? E isso é aprender uma língua estrangeira, é cometer erros, cometer enganos, né? Quando os nossos filhos, os nossos sobrinhos começam a falar, eles começam a falar errado, né? E a gente acha tão bonitinho, né? E a gente vai lá, conversa, e até mesmo por como a gente começa conversando com uma criança, a gente fica ensinando palavrinhas erradas, ou minimizando a criança, falando, né? Às vezes, confesso que sim, né? Mas quando a criança já está aprendendo a falar, a gente fala com a criança normal. Sempre ensinei a Antonella assim, meus sobrinhos, e vejo as minhas irmãs também com os filhos delas, né? A gente ensina da maneira correta aquilo que a gente consegue, a gente já vai ensinando, né? Por onde a gente começa? Por qualquer lugar. Pelo contexto que a gente está vivendo, né? Em inglês é assim também. A gente começa. O contexto ali onde ele está inserido, a gente usa esse contexto, né? E aí a gente vai ensinando e a gente vai aprendendo muito também. Nas aulas de inglês eu confesso que eu aprendi muito. Eu estudava muito, estudo, né? Porque eu creio assim que todas as áreas a gente precisa estudar. Mas eu confesso para vocês que em inglês eu estudava, eu digo estudava quando eu estava preparando as aulas, tá? Eu estudava aquele conteúdo todo dia. E o outro ano, o conteúdo era o mesmo, mas eu estudava de novo, né? Então, a gente tem que estudar. A gente tem que mostrar para o nosso aluno que a gente pelo menos conhece aquele conteúdo ali, né? Para ele sentir confiança naquilo que a gente está passando. A gente tem que mostrar para o nosso aluno que é gostoso, é prazeroso. Ai, mas eu não gosto de inglês. O aluno vai perceber, professor. O aluno percebe isso também, né? Então, a nossa aula tem que ser prazerosa para o nosso aluno, porque muitos deles não gostam de inglês, muitos acham que nunca vão usar inglês para nada. E o inglês está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Então, é isso aí. Inglês
É cometer erros, sim, é um processo, tá bom? Alguém queria falar comigo um pouquinho? Podemos continuar? Tudo certo aí? Em inglês, a aprendizagem é baseada em desafios, né? Não podemos esquecer de qual a intencionalidade pedagógica das nossas aulas, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho, entrar no currículo paulista, tá bom? O Elis, fala para mim se tá ok aí, porque eu não tô vendo nada aqui. Elis ou Thaís? Tá aparecendo na sua tela currículo paulista. Ah, tá tudo certo então, né? Sim. Ok. Então, só relembrando um pouquinho, tá bom? O currículo paulista apresenta um passo decisivo no processo de melhoria da qualidade da educação básica no estado de São Paulo, no que se refere às aprendizagens dos estudantes, como a produção de materiais e apoio à formação inicial e continuada dos educadores e as matrizes de avaliação. Então, quando isso aqui vocês já conhecem, né? O acesso lá da EFAP, do Currículo Paulista, né? Lembrando que, imagina lá o Currículo Paulista, um guarda-chuvão imenso, e dele sai o currículo em ação, né? Os caderninhos lá, do sexto ano, sétimo, oitavo, nono, e nós estamos no momento currículo em ação, a primeira série, né? Eu coloquei ali já para vocês verem o volume 2, né? Então, o currículo em ação sai dali, do currículo paulista, né? Lembrando que o nosso caderno tem articulação com os componentes curriculares, tá? Eu peguei aqui um momento ali da nossa do currículo em ação do primeiro ano, né? Então, o que nós vamos falar um pouquinho aí? Observar o tema, perdão, observar o tema, né? O corpo fala, aí vem as competências, habilidades, objetos do conhecimento, tal, e também ele vem dizendo ali que esse volume traz atividades que são desenvolvidas durante o semestre, né? Ele dá uma relembrada aí que as necessidades são de acordo, que as atividades são preparadas de acordo com a necessidade dos grupos, né? E as avaliações são desenvolvidas e alinhadas de acordo com o currículo paulista, né? E nós vamos tratar agora disso daqui, dessa metodologia CLIO, que ele contém conceitos, né? O caderno, ele contém conceitos retirados da metodologia CLIO, né? Que é o Content Language Integrated Learning, né? O que é esse CLIO aqui? É o ensino de idiomas integrado. Desculpa, gente, bem agora deu uma enroscadinha aqui. Eu acredito que essa metodologia CLIO, muitos professores já sabem tudo sobre ela, mas eu estou retomando porque alguns apresentam dificuldades, tá bom, pessoal? A gente tem sempre que estar retomando alguns assuntos aí. Esse método consiste no ensino de um segundo idioma por meio de uma outra disciplina, ou seja, ao desenvolverem atividades de outras áreas do conhecimento, os alunos estão sempre em contato com a língua, tornando o aprendizado do idioma mais natural e interessante para o aluno. Clio, ele tem 4 pilares extremamente importantes. O primeiro deles é a cultura. Esse pilar leva em consideração o contexto cultural no qual os estudantes estão inseridos.
outro pilar é o conteúdo. É o conjunto de áreas do conhecimento, conteúdos e conceitos dos quais a abordagem pode utilizar para o aprendizado do inglês. Cognição. Um dos objetivos do CLIO é auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas dos alunos, tais como compreensão, análise, síntese e avaliação. E o último é a comunicação. Contempla as 4 esferas do aprendizado: fala, escuta, escrita e a leitura. E a gente pode observar esses 4 pilares aqui. Olha lá, cultura, conteúdo, cognição e comunicação. Então, a gente observa aqui que a ideia já que ele passa para a gente, né? Que é expressar suas ideias com relação a estilos, né? De cabelo e reconhecer as diferenças ao longo de décadas e os dias atuais, né? Ele usa também figuras, né, que falam sobre esses estilos, né, esses penteados, né? E ele dá um toque aqui também para usar, fazer uso da meios de comunicação, né, para termos informações sobre esse tema abordado, né? E ali embaixo a comunicação, né, o vocabulário, as estruturas, né? E ele faz ali ainda uma reciclagem com relação ao conteúdo. E aqui embaixo ele dá ideias, né, de instrumentos de avaliação. Então, os 4 pilares do CLIO totalmente abordado na situação, na língua inglesa, principalmente, né? E outra coisa também, com relação à adaptação curricular, de repente, que você tem algum aluno que precisa fazer uma adaptação. Eu notei que o currículo em ação, ele te dá um leque muito mais amplo que a outra apostilinha lá, São Paulo Faz Escola. Tá muito mais. Depois, se vocês, professores, vocês podem me corrigir. Eu estou falando que é uma visão minha, tá bom? De acordo com o que eu venho observando no currículo em ação, a gente consegue trabalhar essa questão da adaptação muito mais fácil com os alunos, tá bom? Os que necessitam. Quais os principais benefícios dessa abordagem para a formação integral do aluno? Existem muitas vantagens da aplicação do CLIO no processo de aprendizagem dos estudantes, tais como uma maior conscientização cultural, aprimoramento da competência linguística, preparação para a jornada acadêmica e profissional, aumentando da motivação e confiança, aumentando a motivação e a confiança nos alunos. Além disso, o caminho percorrido pelo discente é mais natural e facilitado, já que o idioma é aprendido naturalmente, como o processo de aprendizagem. Outro ponto relevante é o fato de que a linguagem está intrinsecamente ligada à motivação. E isso é fundamental para a aquisição de um idioma estrangeiro. Falando em motivação, confesso que eu estava fazendo aula de inglês. Gente, eu parei por conta do professor, sabe? A maneira como o professor explicava, me desmotivou. Eu falei, viu, compensa eu estudar sozinha do que a motivação do professor. Um professor, assim, deprimido, um professor que a impressão que dava é que se eu pedisse a ajuda dele, ele ia infartar, sabe? Então, confesso para vocês que eu parei meu curso, liguei lá, falei, ó, para um pouco aí que eu não tô tendo tempo de fazer. Mas confesso que foi por conta da motivação do professor, que não tinha motivação, né? Enfim, é importante mesmo.
Em uma aula que adota essa abordagem, é utilizada a motivação inata dos estudantes para as disciplinas, canalizando indiretamente para um outro sistema linguístico, no caso, o inglês. Isso é possível devido ao fato de que o conteúdo e o meio de instrução são interligados, viabilizando o aprendizado da língua que se beneficia do interesse natural que o estudante apresenta pelas áreas do conhecimento. É muito mais fácil aprender inglês, aquela pessoa que gosta, aprende muito, mas aprende tudo aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem interesse, a gente aprende mais rápido, né? Aquilo que a gente precisa, e de repente a gente não gosta muito, a gente encontra sim um pouquinho mais de dificuldade, né? Isso é não só no inglês, né? Tirei aqui para vocês uma ideia, ou uma parte lá da situação da apostila, né? Para a gente ter uma ideia de como que ela tá lá, né? Tipos de cabelo, tons, as cores, né? A questão de, enfim, para vocês terem uma ideia de como que tá lá na apostila e como que, voltando a tocar no assunto de como ela tá fácil de adaptar, tá bom? Eu fiz aqui também uma parte para vocês observarem a de língua portuguesa, o mesmo tema, o corpo fala, combatendo preconceitos, arte, o corpo fala, combatendo preconceitos, e educação física também, tá? Então, é de extrema importância que vocês, professores, se conversem, por favor. Então, elas estão interligadas. Os temas são abordados, são os mesmos. Então, é de extrema importância que vocês se conversem, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês observarem também uma de sexto ano, né? Trabalhando aqui a questão a classe dos animais vertebrados, né? Então, ainda mais essa idade, né? Que eles gostam muito desse tipo de conteúdo, né? Nessa atividade são apresentados 2 organizadores. Só vou voltar um pouquinho. A de inglês, vocês perceberam que o conteúdo dela é todo, a do primeiro ano, aliás, primeira série, é todo em inglês, né, professores? Sexto, sétimo, oitavo e nono, ela vem assim. No caso, a apostila do aluno é essa parte aqui, tá? Essas informações aqui vem na apostila do professor. Então, vem tudo explicadinho aqui o que vai acontecer, né? Esta atividade são apresentados 2 organizadores em que os estudantes deverão classificar os nomes dos animais, enfim, e aqui tem tudo. Ó, olha só que ela vem dizendo ainda, para a correção solicite a voluntários que digam as classificações dos animais de quando você né, para escrever na louça. Então, ela só falta falar, agora pode respirar, da maneira como vem, né? Aqui, nesse conteúdo, ela aborda a questão do corpo, né, partes do corpo, né? Também todo explicadinho aqui o que vai acontecer na atividade. Então, ela mistura bastante. Isso porque eu não trouxe para vocês aqui a parte de matemática, né? Que eu acabei, desculpa, esquecendo. Matemática também. Então, o currículo em ação, essa metodologia Clio, eu particularmente, eu acho impecável, né? O inglês presente no dia a dia do estudante, das formas, no nosso contexto, né? Ela traz essa possibilidade, né? Aqui também tem outra, né? Observa a imagem abaixo, responda as perguntas, né? Enfim, essa daqui, ela tem, não sei se alguns professores já sabem, ela vem com um QR Code, né? Esse QR Code aqui, eu particularmente baixei no meu celular um QR Code lá, né? E eu imprimi
a folha aqui para ver se funcionava, e funciona. A gente passa o QR Code do celular aqui e a gente tem acesso ao que está acontecendo na atividade, tá bom? Ele pode ser usado também offline. E a gente também já tem disponibilizado somente os áudios, né? Se algum professor precisar, a gente já tem os áudios das atividades, né? Tá bem interessante também as do sexto ao nono ano. Agora, bom, pessoal, do mais assim que eu tinha que passar para vocês sobre a modalidade, a metodologia CLIO foi isso, a aprendizagem de inglês foi essa. Daqui a pouquinho eu vou querer socializar com vocês algumas práticas, tá bom? Deixa eu voltar para vocês. Aqui. Voltei. Tô aí, Thaís? Sim, Paulina, pode compartilhar a tela. Confesso que eu não sei se deu para entender direito, né? Eu falei meio devagar, porque eu fico preocupada com a questão da internet, né? Às vezes a gente está ouvindo e a pessoa, você não escuta nada, travou. Então eu confesso que eu estou falando até meio devagar por conta da internet mesmo. Tenho medo de ficar oscilando muito, tá bom? Antes da gente ir lá para as práticas, eu gostaria de passar alguns recados para vocês, tá bom? Quando vocês forem preencher lá o formulário de lista de presença, professores, tomem cuidado com a data, tá bom? Preencham certinho lá hoje, 26/5, coloque a data correta. Que mais? A hora que você clicar na opção área de linguagens, lá embaixo tem a opção outros. Escreva lá para mim em inglês, porque se você só clicar no linguagens, eu não vou saber se você estava na TPC de inglês ou qual, tá? Então, né, Elis, né, Thaís, eu acho que a gente precisava, né, é interessante quem tá aqui, colocar lá no outros em inglês. Sim, posso só falar uma coisa? Pode. Lá em data, atividade não precisa usar a data. Tem a linha e daí do lado tem um quadradinho, que se clicar lá, você só clica na data daí. Você clica no dia, automaticamente ele preenche, né? Então, às vezes, se você colocar data, pode aparecer outro número lá e dar diferença. Então, é só clicar no quadradinho e ele aparece lá daí. Assim, do ladinho tem um símbolozinho do calendário, aí clica, vai aparecer o calendário e você clica na data. É igual ao nosso teletrabalho, sabe? Aí, e é importante também que o nome seja colocado inteiro, né? Porque esse Forms é um documento nosso e ele vai para a SEDUC. Ele é enviado para a SEDUC, né? A nossa lista de presença, a avaliação de vocês, tudo vai para a SEDUC. Então, é muito importante que seja colocado o número do documento no campo certinho, o nome completo, tudo certinho por conta disso, porque ele vai, né, ele é enviado para a SEDUC, tá bom? E outra coisa também, quando vocês forem ministrar as aulas de vocês por algum aplicativo, com vídeo, cuidado como vocês vão se apresentar, tá bom? Porque quem nunca apertou um botão de print, gente, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. As mensagens, como a gente escreve, como a gente fala, né? Às vezes, assim, às vezes convém, ao invés da gente escrever, ligar para o aluno e conversar direto com o aluno, porque quantas vezes a gente já não recebeu uma mensagem que a pessoa quis dizer uma coisa e a gente interpretou de outra forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Como escrever, como se apresentar, né? Por conta dos prints, né? Infelizmente, a gente tem que cuidar disso também, né? Bom,
Agora, eu gostaria que os professores ligassem as câmeras para falar com a gente. Eu gostaria de saber de vocês com relação à aprendizagem de inglês, sobre o que nós tratamos hoje. Eu gostaria de saber da TPC passada, aquele link que eu passei para vocês das atividades, se alguém enviou para algum aluno, se teve algum retorno, como que, como estão suas aulas, que ajuda você está precisando, o que está acontecendo, o que aconteceu de interessante que você quer dividir. Então, agora eu estou dando esse espaço para vocês conversarem com a gente. Temos bastante tempo, eu separei para vocês. Fiquem à vontade para quem quiser começar a falar. Aceito críticas também. Lembrando que com relação à língua inglesa, a gente não está recebendo tanta demanda assim da SEDUC, o que chega, o que dá para a gente fazendo, a gente faz, né? Então, essa semana separamos esse ATPC por área para chegar mais próximo de vocês, para pegar de vocês sugestões, dicas, tá bom? Então, é por isso que é muito importante a fala de vocês. Vamos, gente tímida. Paulinha, marido câmera, a minha câmera realmente está dando problema aqui, tá? Caiu Tá de bom. novo, tá? Tá. Pode falar. Ela fecha de repente sem eu fechar a câmera, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo, sei lá. Bom, mas é o seguinte, eu só queria comentar uma coisinha, que eu estou feliz com relação a alguns aluninhos, né, não só do inglês, mas como na minha lá do primeiro ano, que eu não tenho primeiro ano de inglês, tá? Eu tenho português. Mas, com relação, assim, eles estão assistindo às aulas, né, de inglês na sexta-feira, lá pelo Centro de Mídia, e logo em seguida, Paulinho, eles mandam a atividade que foi passada lá pelo professor João, na aula do Centro de Mídia, entendeu? Eles enviam para mim já imediatamente no pessoal, no privado, que eles fizeram as atividades, estão acompanhando as aulas. Isso me deixa feliz, porque a gente sempre falando do horário, mandando o cronograma, eles acompanharam, porque o inglês, por exemplo, segundo e terceiro ano, está acompanhando certinho o São Paulo Faz Escola, né? Então, é interessante saber, porque parece que eles querem mostrar que eles estão acompanhando o caderno junto. Então, é muito interessante. Eu fico feliz com isso, sabe? Porque vê a valorização. Não de todos, é lógico, de alguns aluninhos, certo? Mas é importante isso, saber que em meio né, dessa pandemia, uns que não fazem, outros que tem uns que valorizam, que estão dando valor na aprendizado, né? Então, isso é interessante, eu fico feliz. Tá? Tanto na minha aulas do inglês, né, do segundo e terceiro ano, quanto do lado primeiro em português. Sabe? Muito bonitinho, mano. Estou feliz com isso. Que bom. Você não tem, então, primeira série, Maria? Não, não tem. Esse ano eu tô com primeira série, eu tô com língua portuguesa. Você vai babar também no currículo em ação, viu? Quando pegar. Não, eu já estou trabalhando. Eu tenho, inclusive, né, do primeiro ano, belezinha. Eu tenho, falei, esse ano eu não estou com o primeiro ano, mas vamos ver o ano que vem, né, de inglês. Agora, o curriculação do primeiro ano de língua portuguesa é muito bom também. Muito interessante. Essa parte aí que você falou dessa integralidade com as outras áreas, né, arte, coisa, também em língua portuguesa, entendeu? Visões do corpo, então, muito interessante, muito interessante.
É gostoso. Estou gostando aí do currículo em ação. É isso aí, Paulinho, acho que contribuí um pouquinho com você. Obrigada, Maria. Muito obrigado. Quem mais quer falar? Eu gostaria que vocês dividissem com a gente as práticas de vocês, professores. É que nesse momento, eu acredito que algo que aconteceu, que deu certo, eu acho que é gostoso compartilhar, é prazeroso, né? E, enfim. Das dificuldades, né? Seria bom um de cada vez só, né, Paulinho? Ajuda mais. Sim. E aqui, como a gente está num grupo pequeno, né, eu acredito que dá para a gente dividir e colher informações legais, dá para todo mundo falar um pouquinho, né, o que está acontecendo. De repente, até contar das dificuldades, né, que estão acontecendo, qual a dificuldade de cada aluno, já que são escolas diferentes, né? Cada um tem uma escola, tem uma dificuldade, né? Então, é legal. De repente não aconteceu nada de bom, é totalmente compreensível, né? Comigo não deu nada certo, Paula. É normal, aconteceu isso com vários professores. Agora sim, eu gostaria muito mesmo que vocês dividissem essas. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Bom dia, de novo, é a Ivanete aqui do Simpliciano. Você falou do material do primeiro ano, que é um material excelente, e aí faz essa conexão com as outras disciplinas também, que acho que o ideal seria trabalharmos juntos, né? Dividir ali o material, acho muito importante. Nós estávamos online e aí estudando o material, a gente sempre pensa assim, como é que a gente vai abordar sem olhar a carinha dos alunos, né? Porque é muito complicado. Primeiro ano, grande parte deles eu não conheço, alguns sim, porque eles são do fundamental e eu dou aula também no fundamental, mas os outros vêm de outras escolas, né? Inclusive das escolas rurais também. Então, a abordagem precisa ser, assim, bem diferente, porque a gente não sabe como que é o nível, né? Cada professor tem uma maneira de ensinar. Então, os meus do fundamental, quando chegam no primeiro ano, eles já chegam meio prontinhos, né? Porque eu sei das necessidades deles, e como eu trabalho no Estado, então, assim, eu procuro sempre estar trabalhando com o material do Estado. Agora, eles têm o material do Estado também, o município adotou. E aí, online, com os primeiros anos, esse material, assim, ele é encantador, ele seduz o aluno, porque a gente vai falar de moda, a gente vai falar de estilo, né, e aí você pode aí incorporar as questões mais cotidianas do próprio estilo deles, né, qual é o estilo e abordar aí também outros assuntos, como, né, eu me visto para quê e para quem, né, eu me visto para mim, eu me visto para outras pessoas, quando a gente foi falar de estilo de música também, achei maravilhoso, porque o feedback deles foi muito interessante, falaram, tem aluno que curte música country, tem alunos que curtem aí música clássica também, então isso deixa a gente
assim, interessada, né, e fica gostoso. E quando eu abordei a música, eu já coloquei uma música dançante, eu falei, vamos começar dançando, tá bom, pessoal? Botou a música do Alok para cima, e aí eles gostaram, porque a gente vai falar de música hoje, então vocês não gostam de aparecer, né? E aí dancem na casa, que eu vou dançar aqui também. Eu não dancei, claro, mas assim, para estimulá-los, né? E aí criar assim, um ambiente gostoso, né? Então, assim, se a gente souber trabalhar bem o material, é muito interessante porque a gente também aprende, e aprende com eles também, né? Então, essa é a minha visão, e eu acho que é bem... eu gosto bastante mesmo do material. E acho que tinha que ser assim. Agora, quando você chega no segundo ano, que você fica naquela a poluição, e aí você tem que ter um jogo de cintura para um material que é repetitivo, um assunto que é repetitivo, então você precisa ali dar a sua contribuição. Eu uso os slides do CMSP, claro, mas eu dou a minha, né, eu dou uma reformada nele, acrescento alguns links, vídeos, para tornar o material um pouco mais interessante. Sim, é. E você sai da cabeça lá, né? Você tem que mudar a chavinha. Estava de um jeito, agora que eu tenho que colocar de outro. Até para a gente é mais complicado, né? Imagina, É mais nossa, complicado. E também a minha experiência com a EJA. Eu assim, a gente está presencial agora no regular, mas a EJA a gente continua online. E eu vejo que a participação deles no inglês é muito bacana, né? Então, assim, eu brinco muito, eu gosto de brincar bastante com eles. Eu fiz jogos, passei o link, né, com o tempo, usei a plataforma lá do WordWall, e eles estão sempre lá de prontidão. Quando você abre lá a câmera de transmissão, eles já estão lá, e assim... É claro que a EJA hoje ela tem uma outra, é um outro público, né? É um público mais jovem, é um pessoal que aquele pessoal que se evadiu e tal, eles estão retornando. Então, assim, você tem um pouquinho mais de facilidade de comunicação com eles. É diferente quando você trabalha com o pessoal que tem mais idade e tal, né? Quando você alfabetiza, né? Ali você precisa ter uma habilidade, mas a EJA, eu vejo a participação deles em outras disciplinas também, não são todos, claro, né, a gente sabe disso, mas grande parte deles que participa são muito ativos, né, e debatem assuntos, abrem as câmeras, alguns, né? Isso eu acho legal. E, assim, eu procuro adaptar o material mesmo, né? O segundo e o fundamental também, a gente tem um 7º ano e um 9º ano, e eu percebo que, assim, a gente está mesmo que no mesmo nível do regular, né? E, com as devidas ressalvas aí, mas eu acho interessante. legal, Ivonete. Ivonete, você está no grupo lá do nosso? O grupo, não. Do grupo você não está? Não estou. Uhum. Qualquer coisa, conversa vê com a Roselaine, ela tem o meu número, tá bom? Se você quiser, é só pegar, pede para ela passar seu telefone para mim, para eu adicionar você lá no grupo, tá bom? Ah, tudo bem. Tá? Puder contribuir. Por favor, muito. Tá bom? Pega lá com a Rose que ela passa para você, ou ela encaminha seu contato para mim, tá bom? Ah, tudo bem. Tá jóia, então. Mais alguém quer participar? Eu percebi que então com a professora Ivonete usou o WordWall, essa ferramenta que eu particularmente eu amei conhecer também, né? Que mais, professores? Que não deu certo, que deu certo. Até mesmo também eu gostaria de pedir para vocês temas para TPC, né? Podemos? Quem mais? Gostaria de saber de vocês, se vocês estão encaminhando atividade na escola, se o aluno está indo buscar,
aquele que não tem acesso à internet? Como que tá, pessoal? Vamos conversar. Paulinha, eu de novo. Oi. Nós fizemos lá as atividades em forma de apostila, né, para eles, está imprimindo para eles buscarem os que não têm acesso, né, e que não estão conseguindo fazer em casa também, né. Então, foram feitos muito, de todas as áreas, né, de todas as disciplinas, foram feitas as atividades, sim, para entregar agora. Vai entregar agora. E eu tenho certeza que você faz, Maria. A minha, já fiz. Entreguei, já imprimiu as minhas. E eles estão indo buscar, Maria? Vai começar a entregar, porque está imprimindo ainda, né? Hoje parece que termina a impressão aí. E eles têm, principalmente a EJA, desesperado, perguntando se já está pronto, quer ir buscar, quer fazer. Porque a EJA, eles, né, participam das aulas né, online, eles entram, até a Ivanete falou que eles ligam a câmera, teve uma que até entrou junto na sala, coisa, sabe? Muito legal. Mas assim, a minoria que não tem essa vergonha, porque os outros têm vergonha, né? De ligar a câmera, de coisa. Fica no chat, mas não liga. Agora, outros da EJA preferem vir buscar o material impresso, entendeu? Não sei se dificuldade de acesso, não sei. Sim. Então eles ficam ontem mesmo perguntando, já está pronto, né? Então está acabando de imprimir. São muitos, né? Você sabe que aqui tem muita. Bastante, né? Então, aí estão... Maria, qualquer coisinha eles querem desistir, né? Qualquer coisinha eles querem desistir, né, do curso. Sabe? Então, aí já elas vão buscando bastante, mesmo regular, muitos alunos que nós temos aí, alunos de sítio, né? Muitos alunos, nós temos bastante aqui, alunos que vão pegar material impresso, mas já está ficando prontinho. Acho que hoje termina a impressão, sabe? Já vai começar a entregar. No mês passado já foi feito e vários pegaram material impresso e entregaram, sabe? Depois. Foi bom. Isso aí. A gente está passando por um momento em que, né, infelizmente, nesse momento, o inglês, a pronúncia, ela fica prejudicada. Isso a gente não tem o que fazer, né? Não tem o que... vai mandar lá embaixo, como se pronuncia. Não, você não vai fazer isso. Não tem como. Vai ficar essa defasagem, né? Infelizmente, já está desde o ano passado essa defasagem, né? De como, por mais que a gente especifique o conteúdo, explique, mas é diferente do presencial, né? É diferente e é totalmente compreensível. Eu vejo aqui pela Antonella está na aula de inglês. Gente, fala errado. E o professor, yes, very well. Eu não aguento. Né? Eu estou ouvindo que não tá bem, ser humano. Eu saio, eu tranco a porta e deixo ela aqui, que a professora, eu vou fazer o quê? Vou brigar? Né? Tem que ser. Mas depois ela pede para você ajuda, não? Pede nada. Não? Não, ela não gosta de inglês, ela faz porque a mãe pede para fazer. Tá. O João Vitor ele gosta e faz, mas aí você tem dúvida, vem, faz. Inclusive, ele faz o curso também, a parte de inglês, e ele gosta. Mas a gente vê, tá falando errado, tem que ficar quieto, né, na hora, porque você não pode interferir, né? Tem que deixar ele com a professora lá, né? Mas é complicado. A gente tem que ser mega compreensível. É uma situação delicada, é uma situação de você está pedindo a atividade para o aluno, ele até faz, o aluno até entra lá no CMSP para fazer, mas você não sabe como está o psicológico desse aluno. Se a gente que é adulto, professores, se a gente se abala, se a gente tem hora que tem vontade de sumir, fechar o olho e abrir só quando o estudo acabar. Tem hora que a gente... Desculpa, espera um pouquinho. Tem hora que a gente assim, não é? Eu confesso para vocês que hoje eu estou um pouquinho mais felizinha porque nasceu minha sobrinha, nasceu a filha de uma amiga minha, nasceram 2 princesinhas hoje de uma vez só, né? Em meio a tantas notícias ruins de morte, né? Então, eu confesso que meu coração está alegre.
E dos nossos alunos? Ai, o aluno, eu não conheço tal aluno, eu não sei. Você não vai avaliar o aluno que você não conhece. Você não pode. E esse momento delicado, o que está acontecendo na casa dele? Como que ele está? Eu vejo aqui pela minha, toda vez que eu olho para minha, não quer estudar. Está estudando porque a mãe fica em cima, porque o pai fica em cima, gente. Né? Imagina aquele que. Quantas vezes a gente não escutou uma mãe assim? Eu não sei mais o que fazer com ele. E não estava na pandemia? E agora? O que essa mãe vai falar para a gente? Né? O que esse aluno vai fazer? Então a gente tem que se policiar, a gente tem que cobrar, porque somos cobrados para isso. A gente tem que temos que fazer a nossa parte, temos que ter a intencionalidade, mas qual é o retorno do nosso aluno? A gente não sabe. E se houve algum retorno, graças a Deus, porque a gente também nem sabe como esse aluno fez, né? Então, são as várias realidades que nós estamos passando, né? E, enfim, o mínimo do retorno que a gente já tem do nosso aluno, a gente fica mega feliz, né? Isso que eu falei para você, eles mandando aí para mim, né? Assistindo, né? Eu fico feliz, porque, meu Deus, pelo menos, né? A gente vendo o emocional, como você falou aí, é exatamente isso, como tá o emocional dele, né? Semana passada, uma aluna mandou para mim, professora, eu não estou podendo acompanhar muito, que eu estou com Covid, testei positivo, eu não estou bem. Então você se coloca lá, fala, meu Deus, como é que está essa criança? Como é que está? Né? Meu pai tá, minha mãe tá. Falei, meu Deus do céu, é triste, é muito triste a gente, né? Tá vivendo com isso e sabendo que ele está sentindo necessidade, ele está querendo vir para a escola e não pode, né? É muito triste, Paulo. Então, a gente tem que se colocar também no lugar deles e entender, muitas vezes, o mínimo que eles fizerem, a gente valorizar, né? Muito. Porque para ver se levanta um pouquinho essa autoestima deles, né? Eles estão bem abalados, estão muito abalados. Uhum. Muita gente, perdendo muita gente que ama, né, ao seu redor. E a gente está perdendo muita gente, né? A gente está aí, muitos casos, então é difícil, é muito difícil. No momento, só Deus mesmo. Elis, quer comentar alguma coisa? Thaís, quer comentar alguma coisa? Eu queria, sabe, comentar, é bem que você falou, né? Da Antonella é o que a gente vive, né? A dificuldade dos nossos alunos é mais parecida com a dos nossos filhos também, né? Independente só um minutinho. Gente, não é fácil pra gente também. Trabalhar em casa não é fácil. A Isso, Luísa, e ó, Luísa e eu dormiu, aqui. a Sara veio me avisar que a Luísa dormiu na aula, na frente da câmera, na frente do Olha lá, professor. Desligou a filho da câmera. PCNP está dormindo na aula. Pois é. Então, assim, veja bem a situação que a gente passa. Eu estou aqui em reunião, elas estão em aula, cada uma em outro cômodo, como eu disse no início, né? E daí uma filha veio avisar a mãe, a Luísa tá dormindo na aula. Eu falei, chama a outra para acordar. Então, mas sabe o que eu queria dizer, assim, a dificuldade dos nossos alunos é diferente da gente, né? Nós estamos sofrendo, vendo parentes e amigos em situação difícil, doentes e tal, né? Aí, os nossos alunos não, eles não têm a mesma perspectiva e nem as mesmas mães que nós somos, né? Ou vó e tudo, né? Assim, eles não têm a mesma cobrança, né? Então, se aqui em casa, uma dorme na aula, a outra entrega atividade às vezes atrasada, quer morrer de vergonha, né? As coisas não acontecem da mesma forma com os nossos alunos. Então, o único incentivo que o nosso aluno tem somos nós. Na maioria das vezes, né? Nós somos os incentivadores, os motivadores, tudo que nesse sentido somos nós professores, né? Então, quando
Eu vejo, assim, alguns professores, colegas meus, dando aula no CMSP, né, fazendo lá, utilizando o aplicativo para dar as aulas ao vivo, né, eu percebo, assim, o aluno fica motivado, eles mandam, às vezes, o print das mensagens que os alunos mandam no chat. Eles escrevem assim: professor, que gostoso ver o senhor e ouvir o senhor falando, né? Então, assim, porque a mãe, às vezes, passou o dia inteiro fora trabalhando, não diferente de nós, né? Porque a gente fica o dia inteiro e a gente, às vezes, eu fico em casa, às vezes, o dia inteiro trabalhando, com 4 reuniões. Entendi que a gente tem, as minhas filhas falam: que hora termina o seu trabalho? Porque a gente está em casa, mas não está em casa, né? Tenho certeza que a situação de vocês não é diferente. Vocês estão em casa, mas não estão em casa, né? Então, os nossos alunos, as mães estão na mesma situação, né? Trabalhando o dia inteiro e eles estão lá, largados. Uma diferença que a gente cobra talvez um pouco mais, né? Mas se nós não corrermos atrás deles, ligarmos, perguntarmos, eu até hoje, né? São 10 meses que eu estou no núcleo pedagógico. Até agora, ainda pergunto para os alunos, né? Você está fazendo as atividades? Você entregou as atividades? Você fez? Eu coloco, às vezes, no meu status, né? Quem entregou a atividade, levanta a mão. Aí eles respondem para mim no status do WhatsApp, eles respondem para mim. Eles colocam o bonequinho com a mão levantada, assim. Aí, às vezes, são caras e falam: professora, eu não fiz, nem sei, até sair do grupo. Eles contam para mim. Quando eles mudam o número de celular, eles mandam mensagem: professora, mudei meu número, salva aí. Aí vai lá, a professora fala assim: salvei. Você já avisou a escola? Não, tem que avisar? Tem que avisar a escola. Sabe, essas coisas. Um tempo atrás, no início do ano, uma mãe entrou em contato comigo e falou: professora Elisane, minha filha não está indo na escola, como que eu faço? Eu falei assim: mas ela não está no grupo? Não, porque ela perdeu o celular, perdeu o número, perdeu tudo. Eu falei: mas a senhora não entrou em contato com a escola? Não entrei. Falei assim: e daí o celular da senhora não tem na escola? Eu já mudei o número, também não atualizei lá, daí acho que eles nem sabem meu número. Aí vai a professora e fala: qual o número atual da sua filha? E o seu, mandei para a escola, né? Então, assim, essas dificuldades que todos temos, né? Todos. Então, a gente é legal quando a gente, assim, tem essa consciência de motivar o aluno a ir buscar atividade, a fazer atividade, correr atrás dele, ligar para ele, né? Porque é importante isso nesse momento, ainda mais em inglês, né? Imagina, né? Vamos falar a verdade. Quantas vezes você pensou assim: ele não sabe falar nem português, eu quero que ele fale inglês. Não é verdade? Às vezes, né? Igual eu dou aula de história, né? Quando eu vejo o aluno escreve lá, eu já penso na professora de português. Quando eu vejo a resposta dele, eu falo assim: coitada da sua professora de português, né, meu amor? Que dó dela. Eu falo muito isso, porque as coisas são críticas, né? E nós precisamos ser os grandes incentivadores, né? Por isso também tem agora o psicólogo, né, da educação, psicólogo na educação. Uma coordenadora acabou de me mandar mensagem, que eu estava respondendo ela aqui, estava respondendo as mensagens dela, que ela estava me contando, estava perguntando do projeto e contando que eles tiveram ontem o primeiro encontro deles com o psicólogo. E eles amaram, foi muito bom, tava todos os professores, né, de ciência da natureza e ciências humanas. E agora eles vão agendar para a semana toda, com cada semana para uma área, para uma disciplina. Eles vão dividir por disciplina e agendar por disciplina com o psicólogo. E os professores gostaram muito. Olha que legal. Faz diferença para nós? Faz, porque você poder contar seus problemas profissionais te ajuda muito, né? Contar, e eles dão um direcionamento, dão as ideias. Então, assim, se a gente tiver melhor, mais motivado, a gente consegue motivar melhor nosso aluno, né? Se a gente tiver... E agora a gente tem essa oportunidade, né? Só precisa lembrar, às vezes, porque só o diretor tem o perfil para poder entrar e agendar, né? Fazer esse agendamento, né? Então, precisa lembrar, às vezes o diretor está tão atribulado também, com tantas coisas, tantas demandas, e não consegue agendar, e não tem tanto tempo, né? Então, precisa pedir para ele lá lembrar, né? Que
vocês precisam desse apoio, vocês precisam dessa ajuda, precisam ser ouvidos por esses profissionais. Eu acredito que ajuda muito. Passa a palavra, porque eu falo bastante, né, Paulinha? Desinvesta. Você quer fazer algum comentário, Thaís? Você que sabe. Não, você e a Elisane falaram tudo. Eu falo como professora de física, eu acho que, assim, inglês é muito, 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 muito importante, porque, assim, o nosso mundo, cada vez, nós estamos vivendo um mundo que está inserido da tecnologia, e o inglês está ali presente, né? Então, eu falo como uma professora de física, que quando foi estudar, precisou do inglês, e é muito importante o inglês na nossa vida. Pensar que numa profissão futura que eu possa exercer, eu vou encontrar ele lá na faculdade, em algum momento da minha vida, eu vou me deparar com o inglês, né? Eu preciso, por exemplo, eu me lembro que a gente tinha preocupação quando estudava, se eu quero entender aquela letra da música, o que está falando, qual é a mensagem, né? Porque eu gostava muito de música de inglês. Eu pensava assim, qual é a mensagem que está por trás daquela música, né? Então, eu acho que é muito bacana. O inglês assim, para a gente ter pelo menos uma noção, é muito importante e é muito legal. Eu amava as aulas de inglês no meu ensino médio, no meu ensino fundamental. Eu perturbava a professora. Olha, vou contar a minha idade. Eu era da época que eu via o Backstreet Boys lá, né? E eu chegava lá, professora, já contei, agora eu falei, pronto. Eu chegava assim, né? Eu pegava a letra da música, assim, eu vou traduzir. E vai eu no dicionário ali. E daí eu falei assim, professora, tá certo aqui? A professora com paciência, assim, precisa melhorar aqui. E ela ia. E ela percebeu que eu gostava. Aí ela vinha com um monte de letra de música. Olha aqui, Thaís. E eu ia lá correr estudar, então ela acabava me incentivando. E eu gostava muito, e isso me ajudou depois. Depois, quando eu fui fazer física, eu cheguei no terceiro ano da faculdade, eu me deparei com vários livros e eram todos escritos em inglês. E os professores não tinham essa paciência, se vira, né? Se vira. E o quanto que as aulas do ensino médio, a base que o ensino médio me deu, me ajudou lá, porque entender a estrutura, né, da formação das palavras, e pegar ali a palavra-chave e conseguir traduzir. Então, aquilo ali me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, para mim, inglês é muito, 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 muito importante, essencial, principalmente nesse mundo. Muitas vezes a gente vai entrar numa página, o que a gente se depara? Tá lá tudo em inglês. Né? Então, eu gosto muito. Viu? Eu não tive a mesma sorte de ter uma professora boa de inglês. Aliás, eu nunca tive. Eu tive um professor bom de inglês, um gaúcho, mas ele deu aula acho que 8 meses só para mim, nem isso, acho. E voltou para a terra dele, né? E a minha professora de inglês, que eu mais me lembro, ela falava o verbo to. Então, assim, era um espetáculo. Eu me lembro. Hoje eu entendo os erros dela, mas na época eu não tinha noção nenhuma. E depois eu sempre tive vontade de aprender inglês. Aliás, eu gosto muito de cantar, né? Eu gosto muito de cantar. Não canto grandes coisas, mas gosto de cantar. Aí eu já fiz aula de canto e a minha maior vontade era aprender a cantar música em inglês. Aí eu fiz curso de inglês por um tempo, né? E depois parei, porque daí fui casar e daí eu parei. Mas foi o período que eu mais aprendi. De vez em quando eu dou uma aprendida. Mas como faz falta, né? Por exemplo, você vai abrir uma página do Meetminter para fazer lá. É uma plataforma que eu gosto de trabalhar. É tudo em inglês e não traduz, né? Não traduz aquela página lá, né? Eu falo, gente, o que custava traduzir isso aqui pra gente? Aí você tem que ficar buscando palavra que você não sabe para poder fazer as coisas, né? Então, assim, o inglês é uma língua imprescindível hoje, né? Muito importante. E mesmo assim, o pouquinho que eu aprendi, consigo ajudar as filhas ainda. Elas acham que eu super sei inglês.
Elas vêm, mãe, como que fala isso aqui mesmo que eu esqueci? Eu te ensinou. Eu já falo assim, é isso mesmo, elas adoram. Acho que eu super sei inglês, né? Aí, eu falei assim, eu sei inglês de aeroporto, né? Traduzir as plaquinhas do aeroporto. Mas faz muita falta mesmo, a Thaís tem toda a razão. Eu não conheço esse grupo que você citou, viu, Thaís? Nunca ouvi. Mas a gente pode montar uma parceria. Backstreet vai. Ai, super conhece. Ai, gente. Viu, professores? A Thaís me lembrou, comentou de música, lembrou de uma opção de atividade para vocês. Os alunos amam música, certo? Então, uma atividade que eu fazia muito em sala de aula, e eu sou sincera a falar, era assim, 99% dos alunos faziam. Porque essa atividade pode ser feita tanto individual ou em grupo, né? Eles eles curtiam determinada música lá. E eu pedia para eles colocarem a legenda. Acho que não sei se a Maria lembra. Então, assim, a música que eles gostam. Lembra, Maria? Lembro. E aí eles baixam o aplicativo no celular e eles colocam a legenda em português, a legenda em inglês, do jeito que você orientar a atividade, né? E uns preferem fazer inglês sozinho, outros preferem fazer em dupla, trio, por conta de não saber mexer no aplicativo, sabe? Então, aí ele mostra a música, né? Aí o colega coloca a legenda, né? Então, gente, eles amam. Eles baixam da escolinha uma música e baixam da internet imagens referente à música. Então, eles criam o clipe para aquela música deles, né? Enfim, é uma dica de atividade que eu fazia. Então, eu começava assim, no primeiro bimestre, eu mostrava como que era a atividade e pedia para eles colocarem a legenda em português. No segundo bimestre, a música em inglês, a legenda em português. No segundo bimestre, a música em português e a legenda em inglês, ia alterando. No terceiro bimestre, aí eles iam alterando as imagens, né? A música em inglês, a legenda em inglês. Enfim, aí eles iam criando, brincando com as legendas, né? E muitos participavam. Quase 100% da sala participava porque via o colega fazendo e queria fazer também com a música dele, que ele gostava, pôr a legenda, né? E aí eles me apresentavam para mim e, enfim, eu curtia a música ali com eles, né? Mas, enfim, e eles apresentavam essas atividades, faziam, né? Com a música que eles curtiam, né? Fica uma dica aí mesmo. Acho que eles não vão curtir Brexit mais, né? Talvez eles vão curtir outra coisa, né, Thaís? Eles vão curtir o que a professora falou lá, eu esqueci o nome, eu já não sou muito, mas eu já ouvi. Como é que é o nome que a professora falou? Professora Simpliciano. Qual foi, Ivonete? A Ivonete tá aí? É verdade. Ela comentou lá. Enfim, fica a dica aí de atividade também. A Loki. A Elisane falou A a Loki. É verdade. Sim, fica a o dica Alok, aí. sim. Que atendeu o correio, desculpe. Alok, Can't You Hear Me Now? Eu coloquei a letra. Essa letra, eles iam direto lá mostrar para mim. É o Simple Present, né? Eu queria que eles identificassem ali, né, o que está no presente, alguns verbos, né? Fiz todo um exercício para eles entregarem. Deu super certo. Eu gostei do que foi trabalhado. Mas tem que dançar primeiro. Porque você cria endorfinas, né? E aí você consegue depois aí encantar o aluno. Verdade. Então, do mais é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês participassem mais, né? Então, a gente acabou dando nossas práticas aqui. A Maria, a Ivonete, agradeço imensamente. A Elis, a Thaís, né? Outra situação que aconteceu que o professor de inglês da minha filha mandou assim:
A tarefa, vai vendo, gente. A tarefa está no AVA. As orientações para a tarefa também estão lá. Aí a mãe vê uma coisa dessa, a mãe vai ter que fazer, né? Enfim, né? A hora que vocês tiverem a oportunidade de falar com os alunos, vocês falem com os alunos, né? Então, inglês, assim, aprender inglês assim à distância é mais difícil, né? Mas aquilo que a gente puder ajudar vocês, nós estamos aqui para ajudar no que precisarem, e vocês fiquem à vontade para falar. Eu quero só bater papo, manda mensagem, só bate papo. Estou precisando conversar, conversa, tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês naquilo que precisarem, certo? É isso. Fica aqui nossa TPC e cuidado lá na hora de preencher o formulário de presença, tá bom? Lembrar de, em outros, colocar para mim lá em inglês para eu saber quem participou aqui dessa TPC. Ok? Certo, meninas? Certo. Posso parar aqui a gravação, Elis? Ou espera mais um pouquinho? Não, pode parar a gravação.